Uma ótima tarde para vocês que já estão aí antenados na nossa programação. É mais uma edição do podcast executivo chegando aí na sua tela. Hoje trazendo a pauta, falando de viagens, turismos, eventos, com quem entende do assunto, levando a informação sempre em primeiro lugar. Vamos conhecer de pertinho uma empresa que é grande destaque dentro desse tema. Vamos conhecer a Záfiro Viagens e Eventos. E para falar mais da Záfiro, conhecer mais sobre grandes oportunidades de viagens, de turismo, a trabalho, a diversão, a passeio, com a família, sozinho, não importa. O importante é viajar bem, com qualidade, com segurança. Por isso nós estamos recebendo nessa edição do podcast executivo Alberto Balatroni, ele que é CEO da Záfiro Viagens e Eventos. Junto a ele também a Zélia Rodrigues, ela que cuida de toda a parte de projetos de viagens. Pode falar com a Zélia. Além dos projetos, ela atua também aí em planejamento da parte de casamentos, de viagens. São ideias muito interessantes que vocês também vão agregar na informação, em conteúdo. De repente, ideias que vocês nem imaginavam, vocês vão acompanhar hoje nessa edição especial. Obrigado pelo carinho, pela companhia de vocês sempre. Tem alguma dúvida, quer participar? Acesse o nosso chat, deixa o seu alô e a gente leva para os nossos convidados. Muito obrigado pela sua participação, Záfiro. Záfiro, que é a empresa, e o Alberto, que está com a gente, que vai trazer também um pouco da experiência dele. Boa tarde, tudo bem, Alberto? Tudo bem, obrigado. Boa tarde a vocês todos. Obrigado pelo convite, Luciano. Eu sou Alberto, meu nome é Alberto, eu sou italiano. Acho que as pessoas já estão entendendo que o meu sotaque não é muito brasileiro. Sim, a minha experiência de trabalho é remota, não? Ou seja, comecei na Itália com outro tipo de tipologia de trabalho, trabalhando na telecomunicações, depois com experiência na televisão, até que cheguei ao ponto que a minha vida precisava de um cambiamento, ou seja, começar um novo desafio. Um desafio que poder unir a minha paixão para a viagem e transferir essa paixão para os viajantes, ou seja, unir experiência e também aquela competência, conhecência do mundo da visitar. Claro, a experiência que eu tinha antes de começar a organizar viagens para outros era principalmente uma experiência de trabalho organizativo no eventos e também a minha experiência de organização da viagem, que é um pouco diferente. Viajar para você é diferente, organizar uma viagem para você comparado com a organização da viagem para outras pessoas. E por isso eu fiz o meu treinamento com um tour operator que eu já conhecia por causa do meu trabalho na minha velha empresa e comecei a aprender. Mas como nasceu essa ideia de fazer a viagem ser a minha missão da vida, do trabalho, na verdade acho que é a Zélia que pode explicar melhor que eu. A Zélia, que também está com a gente, vai trazer um pouco da experiência dela dentro desse mercado, compartilhando com vocês. Tudo bem, Zélia? Boa tarde. Tudo bem, Luciano. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouquinho da nossa empresa e da nossa experiência aí no mercado de turismo. Bom, a ideia digamos assim, o nascimento da empresa, ele não poderia ter nascido em uma oportunidade melhor. Ele nasceu em uma viagem, né? Quando eu conheci o Alberto, 15 anos atrás, nós nos conhecemos na Itália, em uma viagem. Um ano depois, entre idas e vindas, a gente conversando e de repente falando assim, que tal fazer um projeto juntos. Ele tem uma experiência toda como executivo, né, na Itália. Eu sou advogada, tive 20 anos aí de experiência no mercado também. Trabalhei em grandes multinacionais na área tributária, que é chata pra caramba. Que mudança você fez. Quando eu falo que eu saí da área tributária para o mundo do turismo, todo mundo entende por quê. Nem precisa falar mais nada, né? Já explicou. E aí a gente decidiu, e a gente comentando de um projeto que fosse, e o que veio muito naturalmente foi o mundo de viagens, porque é uma paixão que os dois sempre tiveram, né? A gente sempre viajou muito, a gente sempre gostou de viajar, de explorar lugares novos, de ter experiências diferenciadas.
E aí eu joguei a ideia ali, meio que sem saber muito bem se aquilo era sério ou não. Alguns dias depois, o Alberto, com todo o know-how dele de executivo, já estava com um business plan todo detalhado, assim, vamos fazer assim, em tanto tempo, a gente tem que fazer esse projeto. E aí, realmente, a gente disse, não, podemos seguir em frente, né? Nós começamos a operação na Itália, como nós tínhamos, ele tinha já uma base importante, o conhecimento, a gente começou a explorar o mercado italiano. Então a nossa sede é na região, é na província de Brescia, na região de Franciacorta. Eu não sei se você conhece, Luciano. Franciacorta é a região dos melhores espumantes da Itália. Então fica o convite. Tá deixando uma dica aqui, né? Fica o convite, que é uma região lindíssima e com os melhores espumantes da Itália, e está entre os melhores do mundo porque compete diretamente com champanhe. Olha isso. Concorrência ali, ó, direta. E a gente abriu o nosso primeiro escritório lá e começamos a tentar fazer esse fluxo Brasil-Itália, né? Levando os brasileiros para a Itália, os italianos para o Brasil, mas depois a gente começou a dar mais ênfase ao público brasileiro, né? E abrimos um escritório aqui em São Paulo, alguns meses, no ano seguinte, menos de um ano depois. Só que era mais uma representação. E aí, em 2015, nós abrimos a Záfiro, né? Tanto para a parte de viagens como a parte de eventos. Depois, se tiver oportunidade, comento um pouquinho mais a diferença. E aí a gente está aí desde 2015 fortemente investindo no mercado brasileiro, trazendo todo o nosso know-how que a gente tem de Itália em específico, mas de toda a Europa. A gente conhece realmente toda a Europa, né? Uma das nossas tarefas indispensáveis para viagem é viajar, então é muito cansativo, é difícil, nós somos obrigados a viajar. E então, desde então, a gente está trabalhando, seja na parte de viagens, trazendo viagens, tentando montar viagens exclusivas, sempre que possível, viagens personalizadas, que foi da onde nós começamos, e a parte de eventos, que a gente divide entre eventos corporativos e eventos privados, como Destination Wedding, e celebrações em geral, aniversário de casamento, aniversários mesmo, onde a pessoa, né, reúne os melhores amigos, a família, e vai fazer uma viagem, uma festa em meio a uma viagem. E assim, então a gente criou essa separação. Hoje nós temos uma parte de viagens e uma parte dedicada exclusivamente a eventos. Alberto, você considera hoje, quando a gente traz a Záfiro Viagens e Eventos, o atendimento, a equipe, os profissionais, a experiência, sendo um dos grandes diferenciais hoje? Eu acho que sim, porque, primeiro, normalmente o atendimento é direto para nós, eu ou a Zélia. Ou seja, por nossa escolha como empresa, nós trabalhamos com um tipo de clientes de nível alto. E aquele cliente gosta de falar diretamente com quem será aquele que vai organizar a sua viagem ou seu evento. Por exemplo, às vezes temos clientes, não, que falam com a nossa equipe e falam, mas eu gostaria de falar com não sabemos o que é isso, porque a nossa forma de trabalhar, o nosso modelo de trabalho é um modelo que precisa isso. Não se pode dizer, vai falar com outra pessoa. Não. Por quê? Porque como nós impostamos o trabalho. E por essa forma, que quando falamos o atendimento para nós é a parte mais importante, porque é quando você recebe o seu cliente, pode ser um cliente novo, pode ser um cliente que já está acostumado a viajar com você, mas o importante é sempre o atendimento. E posso dizer mais, nosso atendimento é no horário normal do trabalho,
quando o cliente não está viajando. Quando viaja, nós atendemos 24 horas por 24 horas, 7 dias por semana. Eu acho que a Zélia pode contar não sei se é aneddoto também em português. Em italiano? Tá? Desculpa, o meu limite do português. Que passou exatamente um mês atrás, acho, por um problema do clima na Itália. E que passou? Não, foi assim, foi muito, isso acho que diz muito sobre o nosso atendimento, né? Bom, como o Alberto falou, a gente delega aos nossos colaboradores a parte mais operacional, mas não o tratamento com o cliente. Esse é o nosso, assim, é o coração, é o nosso... É realmente a parte que nós damos maior importância, né? Então, os meus clientes não saem falando com atendimento, com o call center, eles falam com a gente, né? E foi muito, essa história foi muito singular, porque era uma família, já são clientes nossos há muitos anos, e eles foram para a Itália, estavam indo para a Itália, e teve um problema que eles tinham que desembarcar em Gênova. E por causa do clima, estava com muita chuva, teve um daqueles temporais que a gente viu recentemente, né, que em vários lugares da Europa. Então o voo teve que ser deslocado. O horário previsto era, acho que seria no fuso horário daqui mais ou menos 5 horas da manhã, né? E eu já estava acordada, porque quando eu tenho os meus clientes, assim, principalmente clientes de tantos anos, eu já monitoro o voo. Então eu falei, aí eu estou monitorando e eu falei assim, meu Deus, o voo tinha sido deslocado para Milão. E aí eu falei assim, não, vamos ter que resolver, porque estava previsto a retirada do veículo no aeroporto de Gênova. Eu falei assim, até eles desembarcarem em Milão e voltar, não vai ser possível, né? E aí foi muito emblemático, porque a gente já estava resolvendo com a locadora, então a gente já estava em contato com a locadora lá de Gênova, explicando a situação e falando, olha, eles vão chegar, mais ou menos, a estimativa, eles devem desembarcar daqui uma meia hora e tudo mais. E nisso eles desembarcaram. Quando eles desembarcaram, me mandam um WhatsApp assim, Zélia, urgente. E aí eu falei, já estou resolvendo. Aí ela, mas você sabe o que aconteceu? Porque realmente ela não tinha jeito. Não tinha ideia, né? E eu falei, já sei de tudo e já estou resolvendo. Então eles ficaram assim, né? Eu falei, não, a gente... E realmente, então, isso para nós é o atendimento. Porque é difícil. É difícil. Porque assim, você tem, às vezes, você pode até ter um call center, mas um call center vai falar, vai esperar primeiro ser acionado e depois vai te fazer uma série de perguntas e às vezes até resolver, o carro já foi alugado para uma outra pessoa, porque já foi dado no show. Então, assim, essa proatividade é muito importante, né? Então, assim, é o cuidado que a gente tem dos... Eu acho que o top do atendimento foi com a nossa cliente, uma senhora de idade, que perdeu a sua conexão de avião, precisou pegar outro avião para chegar na Croácia. E quando ela chegou no hotel, eu estava ao telefone no hotel. Quando chegou no hotel, entrou no hotel, o moço do hotel era, no horário da Croácia, acho meia-noite, aqui com 8 da noite, mais ou menos, não falou, tem uma ligação para você. Eu falei, bem-vinda na Croácia. Isso sim, porque a atenção que nós ponemos nessa parte é muito importante. Os clientes que viajam têm que viajar com confiança, que nós estamos ao seu lado todo o tempo. Quer dizer, então, hoje, a Zafiro, ela oferece todo um suporte, na verdade, não só ali de onde você vai, para onde você vai, hospedagem, não, tem todo esse trâmite e o cuidado do que está acontecendo. Sim. Se tiver acontecendo alguma coisa fora do comum, o pessoal nem precisa correr até vocês, já estão de olho em tudo. Não, a gente monitora, assim, claro que a gente não fica atrás do cliente, não.
mas a gente monitora principalmente os momentos de transfer, né? Porque você pode ter atraso, você pode ter como nesse caso, deslocamento, enfim, tem uma série de variáveis que a gente não consegue controlar. Mas então a gente monitora para dar o suporte que for necessário, né? E a gente não tem o horário, né? Quando a gente fala que às vezes perguntam, vocês têm suporte 24 horas? Eu falo assim, eu não digo que ele é 24 horas, mas ele é no fuso horário do cliente. Se o cliente, assim, Quer se dizer, ele então... tá... Nosso telefone nunca é desligado, nunca é desligado. E os clientes em trânsito têm acesso ao nosso telefone pessoal, né? Então a gente tem e isso. mais, tem sempre que considerar o costume do país onde você está viajando. Por exemplo, esse também falamos daquela que coisas recentes, não? O nosso cliente está viajando na Normandia. Ele saiu um pouco atrasado de Paris para chegar no seu hotel na Normandia. E falou, Zélia, não estou encontrando restaurante. Por quê? Porque aí, naquela região, o restaurante fecha às 8 da noite. Imagina um brasileiro fechar um restaurante às 8 da noite, não? Vai começar, né? Ela falou, não se preocupe, eu vou pesquisamos, até que ela encontrou um restaurante que fechava às 9 da noite. Não? Eu falei, esse restaurante vai fechar um pouco mais tarde. Essa parte, é claro que o cliente pode fazer sozinho. Não é que precisa da Zafiro Viagem, enquanto está viajando da França, ligar para o Brasil para ver se tem um restaurante. Não precisa. Mas é importante porque representa confiança, não? A união entre clientes e fornecedores para a sua viagem. Sabe que nós estamos aí, ao seu lado. Quando podemos ajudar, porque nem sempre você pode resolver. Mas quando podemos resolver, vamos resolver. O que vocês consideram hoje, quando a gente traz a Zafiro, como uma grande missão? Eu acho que a nossa missão, ela é otimizar o máximo possível do tempo dos nossos clientes, proporcionando a melhor experiência possível, né? A gente sabe que hoje o tempo, ele é um ativo valioso, né? As pessoas estão sempre com menos tempo disponível, né? E o que a gente faz é criar todo um modelo que ele tenha tudo pronto e otimizado da melhor forma possível para que ele vivencie da melhor forma possível, né? Então, por exemplo, quando a gente até fala que o nosso papel hoje é mais de um consultor do que um agente de viagens, porque o que menos demanda do nosso tempo são as reservas. As reservas a gente fala que é o arroz com feijão, que na verdade qualquer um pode fazer, né? Hoje você tem várias possibilidades, então não é isso. Então a reserva, digamos assim, ela é o básico. O nosso foco é, primeiro, estruturar um roteiro que seja de acordo com as expectativas de cada cliente, né? O nosso slogan, por exemplo, é viagens preciosas para momentos preciosos, porque a gente realmente considera que o momento de uma viagem é um momento muito precioso na vida de cada pessoa, né? A gente já vive essa loucura de trabalho e correria, e mil preocupações, mil demandas. Então, quando tem aquele momento para desfrutar, seja um casal, seja uma família, um grupo, enfim, aquele momento ele tem que ser realmente cuidado nos mínimos detalhes. Então, desde a elaboração do roteiro, uma vez aprovado aquele roteiro, a seleção dos hotéis, nós não trabalhamos com listas de hotéis, a gente busca os hotéis que se adequam a cada estilo de cliente. Então, se o meu cliente quer um hotel no centro histórico para facilitar, ou se ele quer, por exemplo, ter a experiência de se hospedar em um chateau, num lugar mais reservado da França, no interior da França, ou uma vila italiana de frente para o mar da Sardenha, enfim, a gente tem e busca as melhores experiências para cada estilo, porque as pessoas não são iguais e elas não viajam de forma igual, né? Então, assim, a gente fala que a gente pode vender 10 vezes a mesma cidade, mas vão ser 10 viagens diferentes, porque ninguém vai fazer a mesma viagem, né? Que posso dizer que a filosofia da viagem é aquela que nós chamamos de slow trip, ou seja, viaja com tranquilidade.
Imagina, você trabalha, não você trabalha todo ano. Chega o momento da sua viagem. Todo ano, que faz? No trânsito de São Paulo, enlouquecendo, estressado, sempre atrasado, porque não tem forma para chegar. Não? Sempre atrasado, assim, faz uma viagem igual? Não, você precisa que seja uma viagem, não que seja uma viagem para não ver nada, não, que seja uma viagem para que você possa desfrutar da viagem na forma que descansa do seu trabalho e gosta da viagem. Eu sempre faço com a Zélia, às vezes eu brincando um pouco, falo, nós não vendemos selfie tour. Que é o selfie tour, que eu chamei de selfie tour? É aquele tour onde você vai na Itália, visita 4 cidades nos mesmos dias, que não é possível. Mas você chega no cartel da cidade, tira um selfie e fala, eu fui para cá, não? Eu falei, não, essa não é a nossa forma. A nossa forma, é por isso que é parte de destaque que nós temos é que cada viagem não é só construído sob as paixões dos clientes, mas também com os tempos que os clientes precisam para desfrutar. Temos clientes que gostam de sair cedo na manhã, às 8 da manhã, voltar às 5 da tarde no hotel, descansar e depois sair para o jantar. Temos clientes que, não, eu vou devagar, eu vou para café da manhã às 10 da manhã e volto mais tarde. Essa é a organização que a Zélia faz em detalhe por cada viagem, cada cliente. Por isso que o mesmo destino vai ser vivido de forma diferente. E assim, até complementando, durante, a gente prepara o book de viagem para cada cliente. E esse book também ele nunca vai ser igual, mesmo que tenham as mesmas cidades, né? Porque ele é sempre elaborado de acordo com o interesse dos meus clientes. Eu tenho um cliente que gosta de, por exemplo, de arte impressionista e vai para a França, então eu vou colocar a casa de Monet, eu vou colocar o Dorset, eu vou colocar o museu Claude Monet. Então, assim, a gente vai incluir tudo que é do seu interesse. Né? Se não tem tanto interesse, a gente vai para uma outra coisa. E esse book, na verdade, ele nasceu, nós fomos praticamente pioneiros. Hoje outras empresas fazem, mas nós fazemos desde 2011. Então, a gente já nasceu com a ideia desse book, tanto é que a gente chamava no começo de mini guia, porque a gente falava, digamos que uma versão reduzida de um guia de turismo, né? Só que teve uma aceitação tão forte pelos clientes que a gente brinca que hoje a gente fala que a gente não vende viagem, a gente vende book de viagem, porque eles não perguntam, eles não estão preocupados quando eles vão receber os vouchers, eles estão preocupados quando eles vão receber o book, né? A primeira pergunta é quando é que você me manda o book? Só para ter uma ideia, o book da viagem é um book de entre 40, 50, 60 páginas. Não é que seja uma brochura. Não. É um book bem detalhado, é um book interativo. Você tem a versão imprimida, porque tem pessoas que gostam de viajar com na sua bolsa, o book para tomar anotações, para fazer, eu fiz isso. Mas é também interativo. E também é produzido na forma digital. E mais, desde 2 anos, acho, mais ou menos, tem um site do cliente, que nós criamos para o cliente, é um seu site, não? Onde tem o conteúdo do book. Assim, se você tem o seu smartphone, pode navegar no seu site e ter as mesmas informações que tem no book. Ou ter um book digital para ler com o smartphone ou com o tablet, ou tem aquele imprimido. Assim, quando a Zélia fala que nós praticamente não vendemos viagens, vendemos book de viagem, é verdade, porque depois que um cliente fecha a parte da venda, fala, e quando eu vou receber o book? Devagar, porque vai ser feito sob medida para você. Mas é um elemento, também, acho muito destaque com o nosso trabalho, é exatamente isso, porque tem um monte de informações. Tem. O book, ele não é simplesmente, olha, em Roma você vê o Coliseu, o Vaticano, o Panteão. Não.
você tem de cada atração, você tem a história da atração, você tem realmente informações históricas, uma apresentação detalhada de cada atração. A gente já estima o tempo de visita, então, porque assim eles já conseguem se organizar. E a gente vai além disso. Como os nossos clientes são pessoas que realmente sempre estão numa correria danada, a gente otimiza ao máximo. Então, a gente cria já o itinerário, digamos, olha, esse é melhor você ir de manhã, esse você vai à tarde, aqui você vai fazer a pausa para o almoço. A gente já dá mais ou menos tudo mastigado, de forma, e um itinerário que ele seja também geograficamente, digamos assim, mais otimizado. Por exemplo, teve uma cliente uma vez que ficou em Turim, e eles foram seguindo, né? São clientes também históricos nossos, foram seguindo, e depois falou assim, sério, eu fiquei impressionada, porque quando a gente terminou, a gente viu que realmente a gente fez geograficamente um fluxo que a gente voltou depois próximo ao hotel. Então, são todos esses detalhes. Roteiro logístico. Tudo. A gente, para você ter uma ideia, Luciana, a gente coloca onde é melhor estacionar o carro, se eles vão de carro. Então, assim, realmente é o detalhe do detalhe, as dicas dos restaurantes. E os restaurantes não são... Desculpa, na verdade, não são dicas do restaurante. Nós escolhemos. São sugestões. Nós escolhemos restaurante para o cliente. Nós sabemos que você gosta disso, vai para lá. E com certeza você vai gostar desse restaurante. Sempre temos, porque qualquer causa o restaurante fecha, tem um problema, tem um backup de restaurantes recolhido para dizer, não, se tem problema aqui, pode resolver, não? Mas nós já verificamos se o restaurante está aberto, está fechado, claro, nós verificamos tudo isso, mas não tem previsão. Imagina, o chefe fica doente, o restaurante fecha, não podemos saber disso. Mas é isso. E tem um cliente que ele eu definisco absurdo de forma positiva, não? Que ele fala, eu preciso exatamente que você estrutura meu book com tudo. Horário, data, onde eu preciso ser, onde vou estacionar. Por quê? Porque ele é um cliente, no seu trabalho, é uma pessoa muito importante, não? Né? Ele fala, eu estou cansado de organizar a minha agenda. Por favor, você organiza a minha agenda para toda a viagem. É muito detalhe. É muito detalhe. A gente, como eu falei, a parte de reserva, que seria, digamos, o típico que se conhece de um agente de viagem, é a nossa parte, não digo que ela é menos importante porque ela é fundamental, mas é a parte que nos demanda menos tempo. O que realmente nós focamos é na experiência. E como a experiência do cliente ele está em todos os detalhes, a gente absorve o máximo. Por exemplo, como ele falou, se o restaurante é muito concorrido, como tem alguns que são, eu já verifico se já tem a disponibilidade para aquele dia que ele vai estar lá, se não. Então, assim, a gente já checa realmente tudo de modo que possa chegar. A gente fala, ele tem que chegar, eles pegam o book e eles seguem o que está lá e vivem, simplesmente aproveitam. Até porque tudo é personalizado conforme o gosto, né? O gosto de cada um. Exatamente. Se posso dizer uma coisa mais, depois fechamos essa parte, também às vezes quando faz a organização da viagem, tem em consideração também o clima-tempo. Ou seja, imagina, você quer visitar da Costa Amalfitana, quer visitar a Ilha de Capri. Bom, para chegar à Ilha de Capri precisa de um barco. Mas você não pode saber se o mar naquele dia vai ser tranquilo, vai ser mais agitado. Assim, o que faz ela? Fala, bom, você fica 3 dias na Costa Amalfitana. Tem o programa do dia 1, dia 2 e dia 3. Bom, você vai colocar a visita da Ilha de Capri no dia 1, por exemplo. Mas tem o tempo ruim. Bom, pode fazer outra visita e colocar no dia 2. Essa parte, porque é muito importante quando você organiza excursões particulares, porque se você vai visitar um museu, não tem problema que seja chuva, que não seja chuva, vai no museu, não é problema. Não. Mas se vai a visitar o sítio arqueológico de Pompeia, é bem diferente visitar quando está chovendo do que quando tem o sol. Essa é a outra parte que você precisa considerar quando faz um planejamento de verdade, que seja personalizado. Tem que considerar também isso, porque você terá tempo para voltar novamente na Itália, para ir até a Ilha de Capri, com todo o mundo para ver.
Acho que não, vai aquela vez, depois... Não volto mais. Não sabe, né? É difícil, não, que volta no mesmo lugar. As pessoas que gostam de viajar, gostam de ver muitas coisas diferentes, não? Podem tornar 10 vezes na Itália para ver coisas diferentes, não 10 vezes para ver a mesma coisa, não? Essa é a parte importante, que fica no book, mas também é a parte do planejamento personalizado. Quando falamos de personalização, é uma personalização de verdade customizada, não é só de falar, nós personalizamos. Não, é totalmente personalizado. Turismo. Como é que vocês observam hoje o mercado de turismo, quando a gente fala nacionalmente, quando a gente fala internacionalmente? O que vocês poderiam trazer como observações importantes? Bom, o mercado de turismo, ele historicamente, sempre foi muito difuso, né? A gente tem vários players aí no mercado e a gente trabalha fortemente com o mercado internacional, com o mercado europeu. Então, a gente... Desculpa, minha garganta falhou. Turismo é a pauta de hoje no podcast executivo. Você está chegando agora, está acompanhando a gente ao vivo, quer ter ideias de repente de viagens, de oportunidades inesquecíveis. A oportunidade de repente está aqui. Agora, tem alguma dúvida? Traz pra gente, entra no nosso chat, traz a sua pergunta, a gente leva para os nossos convidados e eles já vão dar uma consultoria na faixa, gratuita hoje aqui, para vocês. Aproveita a oportunidade. Então, voltando lá. A nossa experiência é mais focalizada do turismo internacional, né? E a gente tem, assim, uma diferença muito grande de público. Nós trabalhamos fortemente com o público adulto. Então, a nossa faixa etária é uma faixa etária adulta de 40 a mais, com uma grande ênfase nos 50, 60, né? Um público realmente adulto. Então, que já está com a vida mais tranquila e que fala, não, é hora de eu aproveitar a vida. Esse é o meu momento. E eu não quero problema, né? Eu quero aproveitar. Né? E a gente tem, claro, as tendências de um público mais jovem, onde o Instagram é o que é na moda no Instagram e tudo mais, mas eu confesso que não é o nosso foco, não é o nosso forte, né? E aí, nesse público, a gente tem o que é fundamental são as experiências, né? O mercado de turismo, ele é muito dinâmico, tem muitos, como o Roberto comentou, você tem um mundo inteiro para ver. Você tem muitas oportunidades de lugares interessantes. Então, assim, a gente tenta buscar as tendências, mas também se antever um pouco as tendências. Vou dar um exemplo banal: Croácia, hoje ela está bastante em voga, porque foi feito um plano de investimento em turismo pelo governo da Croácia. Começou 15 anos atrás, começou mais ou menos em 2010, eles tinham um plano de 20 anos de turismo, e hoje realmente a Croácia ela está entre os destinos mais procurados da Europa. Mas a gente começou a vender Croácia em 2012, quando ninguém falava de Croácia ainda, né? Hoje, por exemplo, a gente vende Sardenha na Itália e pouquíssimas pessoas sabem muito bem o que é Sardenha, porque conhece os outros destinos mais populares da Itália, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem roteiros para a Escandinávia, né, para ter experiências com a aurora boreal. Então, assim, são coisas que fogem um pouquinho do trivial. Claro, e a gente tem momentos que às vezes o mercado vai, por exemplo, hoje está muito em voga, a Turquia está muito na moda, né? E a gente tem também, claro que a gente trabalha com a Turquia, mas assim, a gente fala que nós não ficamos muito nas tendências simplesmente porque elas vão e vêm. E a gente sempre procura se antever elas. Então, por exemplo, como eu falei, Croácia hoje é fácil vender, porque todo mundo sabe o que é Croácia, já viu alguma coisa de Croácia. Mas em 2012, não era tão fácil assim. A gente já estava lá apresentando esse país que é um dos mais bonitos realmente da Europa. Quem não tiver tido a oportunidade de conhecer, vale a pena mesmo. E mais, falando sobre o mundo do turismo, não? Ou seja, como se está movendo, não? Você precisa sempre ficar atualizado. Por exemplo, nesse momento,
aquilo que é muito comum ouvir falar são as Svalbard. Svalbard é uma região do norte da Noruega, perto do Polo Norte. Não? Acho curiosidade, porque imagina um brasileiro pode viajar no Polo Norte, onde a temperatura quando é quente tem -5. Precisa de ser equipado para fazer essa viagem, não? Assim, quando nós falamos de profissionais, não só Zafiro Viagem, todos aqueles que são profissionais do turismo, eles sabem como orientar e como organizar, porque de um lado tem todo um mundo de pessoas, eu não falo só de influencer, em geral, pode ser um jornalista que faz um artigo, pode ser uma coluna, pode ser uma transmissão da televisão, não é importante, não tem um monte de informações sobre o turismo, não? Onde viajar, o que visitar. Imagina, quando você vê um documento na televisão da Amazônia, todo lindo, perfeito, ninguém pensa, oh meu Deus, 40 graus, umidade 97%, 99%, pernilongo, outros bichos, tudo isso. Não, isso não aparece na parte da apresentação, não? Da apresentação do vídeo, é todo maravilhoso, uau, eu quero visitar. Também igual no Svalbard ou no Cabo Norte, por exemplo, que fica no norte da Europa, não? É lindo, é Rovaniemi, onde tem essa informação importante para os meninos. Rovaniemi é o local onde fica o escritório oficial de Papai Noel. Papai Noel fica aí, exatamente aí, em Rovaniemi. E tem a sua casa, a sua vila, tem o seu parque. O momento ideal, qual é? O momento do Natal, não? Que aqui é verão, aí é inverno, não? O ponto é, você pode chegar aí sem ter uma preparação para saber o que fazer, como chegar, não? Por isso, quando nós falamos de destino do mundo do turismo, sempre são dinâmicos. Tem pessoas que gostam de andar sobre um ponte de vidro. Por exemplo, não? No mundo tem lugares onde caminhar sobre um ponte de vidro que fica a 300 metros, não? De altura, e também tem aquele que finge de quebra, não? Você anda de pé e parece que o vidro está quebrando, não? Esse é um espetáculo, claro, não? Por isso, tem tudo isso. A coisa mais importante que fazemos qual é? De um lado, nós proponemos opções de viagem, aquilo que nós consideramos as opções mais interessantes para o nosso público-alvo, que tem uma idade específica, não? Mas, no mesmo tempo, precisa entrevistar. Quando um cliente entra em contato com você, não precisa entrevistar, mas você que conhece, que gostaria de conhecer. É aquele momento que o mundo do turismo entra no seu lugar, ou seja, você pode falar de todo o mundo, mas entrar no específico daquilo que o cliente gosta de fazer. Quando a gente traz a Zafiro, falando de viagens, turismo, falando de eventos, hoje, para quem está chegando agora, nesse decorrer do podcast executivo, está pegando aí o andar da carruagem, falando de turismo, conhecendo a Zafiro, o que hoje é a Zafiro, o que ela oferece em termos de serviços, produtos, destinos, tipos de viagens, só para que as pessoas possam se inteirar melhor. Tá, legal. Para dar um panorama, a gente começou com as viagens personalizadas diretamente para o cliente final, tá? E esse tem se mantido, digamos, o nosso core business. Mas, ao longo dos anos, a gente foi alargando a nossa operação e criando estruturas diferenciadas. Então, nós temos uma separação macro, né, tanto que é Zafiro Viagens e Eventos, porque a gente tem essa separação macro, de um lado, realmente, o mundo das viagens, e do outro, os eventos. E dos eventos a gente separa, né? Tem os eventos corporativos, de incentivos, né? Toda essa questão que é mais ligada ao mundo empresarial. E os eventos que estão tendo cada vez mais procura, que são casamentos no exterior e celebrações em geral. Então, por exemplo, datas especiais, 20 anos de casamento, 15 anos de casamento, um aniversário de 50 anos, em vez de fazer uma grande festa na própria cidade, reúne as pessoas mais chegadas e faz uma celebração
inesquecível em um dos lugares. Então a gente já fez Toscana, a gente está elaborando um para Provence. Então assim, tem várias possibilidades. Por quê? Porque aí você une o mundo da viagem ao mundo do evento, onde a pessoa não só faz a celebração, então tem a grande noite que a gente organiza, né? Onde a gente organiza de acordo, Luciano, com o que a pessoa quiser. Se ela quiser um simples jantar, é um jantar. Se ela quiser uma festa com música, decoração, iluminação, a gente tem capacidade para organizar isso também. Então a gente tem vários colaboradores, né, lá, principalmente na Itália, mas também em outros países da Europa, onde a gente tem essa possibilidade de organizar grandes eventos. E aí a gente une a viagem com a grande celebração e os casamentos, por exemplo. Às vezes nem todo mundo sabe, mas às vezes casar na Itália ou casar na França não é mais caro do que casar no Brasil. Isso eu acho que realmente o pessoal não sabe. Ainda com o câmbio que não está ajudando muito, mas por quê? Aqui a gente tem aquele foco, né, brasileiro. Normalmente quando faz um casamento, se não tiver pelo menos 200 convidados, parece que não é um casamento, né? Mas o que a gente tem visto é que os noivos, eles estão falando, não, eu prefiro fazer uma coisa mais íntima e aproveitar melhor, porque quando você faz um casamento muito grandioso, os noivos não aproveitam nada, né? Então é aquela loucura, você tem que dar atenção para todo mundo, acaba não dando atenção para ninguém. E a gente está realmente recebendo muita procura, que às vezes são realmente os pais, os parentes mais próximos, alguns amigos, e fazer já uma viagem, uma grande... Então você já emenda casamento com lua de mel, né? A gente já faz tudo ali. Por exemplo, Costa Amalfitana tá super em voga, super em voga. E, por exemplo, quem quiser casar na igreja, porque a gente tem os contatos para organizar o casamento religioso oficial, tudo oficial. A parte dos serviços, não, essa parte acho importante. A sua experiência como advogada, porque tem essa base, não, que é muito importante, ela pode organizar toda a parte de casamento legal. Ou seja, existe no mundo do casamento, do wedding, como gostam de falar, não? Tem o destination wedding, pode ser um destination wedding com um grande evento, pode ser um mini wedding, ou seja, muito mais íntimo, ou um elopement, ou seja, um casal que vai se casar. Mas normalmente esse casamento que vai ser feito na Itália, na França, onde você quiser, normalmente não é um casamento verdadeiro. Ou seja, é um casamento para fazer ver ao mundo que você se está casando. Mas para fazer um casamento que seja de verdade, ou seja, reconhecido para a lei da Itália, no caso que você casa na Itália, e do Brasil, e também um casamento religioso, é totalmente diferente. Precisa toda uma documentação, precisa organizar essa parte. E essa parte é que a Zélia pode explorar, porque ela tem competência para explorar. Nesse momento está organizando um casamento religioso na Itália, religioso de verdade, ou seja, será como se chama aqui um vescovo, um bispo? Bispo, que irá fazer um casamento para um casal brasileiro, que vai ser registro de casamento na igreja católica oficial, não é que seja simbólico, não é simbólico, é verdadeiro. Essa parte é outra parte que a Zafiro Viagem pode explorar e se vai se diferenciar com outros, unindo a sua experiência com a minha experiência de organização do evento. Não tem também toda aquela parte. O evento, falando do casamento, pode ser um evento com festa, pode ser que você tenha uma torre iluminada, eu te quero meu amor, pode ser que vai ter fogos, não? Toda essa parte nós vamos organizar no evento, e o evento vai ser realizado exatamente como desejam as pessoas, com um plano B também. Ou seja, você organiza seu casamento aberto, chega a chuva. No filme, normalmente isso não é. Plano B, vai no interno. Tem uma possibilidade? Sim, tem uma possibilidade, porque a location que vai ser escolhida sempre precisa ter um plano B. Não pode ser só o plano A. E
pregar porque não vai chegar a chuva ou qualquer coisa, ou que não esteja quente demais, porque vai ser um casamento a meio-dia, tem 50 graus. Não, vai fazer sempre um plano B. Essa é a parte do serviço, porque está incluído no serviço. Não é que você vai pagar 2 vezes, vai pagar 3 casamentos para ter plano A, plano B, plano C. Não, faz parte do nosso trabalho. Na organização do evento sempre temos também os eventos corporativos, o incentivo. O evento corporativo é bem diferente, porque muito depende do cliente, o que deseja fazer, se é um corporativo para vendas, se é um corporativo para o time, para os gerentes, não, dependendo daquilo que precisa fazer, organizamos de forma que seja exatamente como o cliente deseja. E sempre vamos inserir qualquer coisa, porque a nossa parte de criatividade não deriva das viagens, ou seja, quando é um evento, as viagens fazem suporte para que o evento seja vivenciado melhor, ao melhor. Também a parte do evento faz da suporte a parte da viagem quando o cliente precisa de ter qualquer coisa que seja organizado exclusivamente para ele. Essa é toda a parte que nós chamamos de serviços que nós fazemos para nossos clientes. Zélia, complementando, o que tem mais aí de diferenciais aí que a gente está entendendo mais detalhadamente da Záfiro? Bom, além disso, a gente trabalha de uns anos para cá, a gente tem sentido dos clientes interesses específicos, né? Então a gente tem pessoas com interesse em gastronomia, no turismo, em arte. Então a gente tem buscado trazer roteiros temáticos para o mundo das viagens. Então a gente tem também alguns roteiros bem exclusivos que a gente busca. Por exemplo, a gente tem o Wine Tour Itália, o Wine Tour em França. Então a gente tem algumas coisas que são voltados realmente para um público específico. Até porque, às vezes, assim, uma pessoa tem um interesse especial e a outra, um casal mesmo, né? O marido tem um interesse, a mulher tem outro. Né? Então a gente tenta buscar e conciliar ali coisas que sejam ligando coisas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa apaixonada por vinho e a outra por história. Eu te levo para uma vinícola de 2000 anos atrás na Itália, que nós temos. Vinícola romana. Existe vinícola romana de 2000 anos atrás. É incrível. Então a gente chega lá, os clientes conseguem visitar o subterrâneo, aqueles túneis romanos e ainda, detalhe, você pode ver as garrafas históricas, garrafas que eles preservaram, então você vê como era cultivado. Então são assim, experiências que unem o prazer do enoturismo mais ligado ao mundo histórico, é uma experiência única, né? E por exemplo, a gente tem agora, como eu falei, todos os meus hobbies deixaram de ser hobbies desde quando eu entrei para o mundo do turismo, porque tudo vira trabalho, o trabalho vira hobby, então eu não sei mais o que eu estou fazendo na vida. Mas, por exemplo, eu sou uma apaixonada por literatura. Tanto é que eu fiz pós-graduação em literatura e arte também. Enfim, eu sou uma pessoa dinâmica, igual o turismo, o mercado de turismo, eu não paro nunca. E eu, há muitos anos, comecei a pesquisar a autora Jane Austen, porque é uma das minhas grandes paixões, né? Sou membro da Jane Austen Society da Grã-Bretanha e tudo mais, né? E o ano que vem vai ter a comemoração de 250 anos do nascimento da escritora. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa especial. Então, uma das novidades para 2025 é o Jane Austen Immersion Tour, onde a gente vai buscar proporcionar a todos os apaixonados por literatura em geral e a literatura britânica em especial, a
visitar a Inglaterra, mas sob o olhar de Jane Austen, a gente fala. Então, é visitar a Inglaterra numa outra perspectiva, visitar aquelas cidades menores, como é a vida, como era a vida da época dos condados, né, britânicos. Então, é um tour muito especial que a gente vai lançar agora, 16 de dezembro, que é o aniversário dela. Então, ela vai... 16 de dezembro é o aniversário de Jane Austen, a gente lança o tour para 2025, quando completaria 250 anos. Vocês observam hoje que são um dos destinos mais procurados, um nacional e um internacional. Olha, como eu falei, nacional a gente não tem grande experiência. O que a gente sente, por exemplo, muito, o Nordeste está sempre em voga com Alagoas, Fernando de Noronha. E a gente está vendo muita procura, assim, a gente vê, as pessoas têm interesse, por exemplo, em coisas mais autênticas. Por exemplo, o Pantanal voltou a ser, né, porque teve um período de moda, digamos assim, na época da novela, aquela coisa toda, teve um boom e depois parou. E agora as pessoas estão buscando isso, Serra Gaúcha, né, que tem algumas experiências autênticas ali de você dormir na serra. Então tem umas coisas gostosas. Então, assim, o que a gente sente no mercado, assim, o Nordeste, ele está sempre em alta, não tem como não amar o Nordeste, né? E lá o que a gente sente muito é Alagoas e Fernando de Noronha. Fernando de Noronha bastante. Internacional. Internacional você tem, eu falo assim, que a gente tem os clássicos, né? Mas a gente tem aqueles países clássicos, mas hoje, por exemplo, internacional eu vou falar, eu vou deixar a América do Norte de fora porque a gente não atua ainda, tá? Mas a gente, por exemplo, Turquia está muito em voga na Europa, como eu falei, Croácia está muito em voga, está tendo muita interesse por Sudeste Asiático, Tailândia, a parte ali toda da Indochina, né? Laos, Camboja, Vietnã. A gente traz como destinos exóticos, isso. Agora, na sua experiência, e o Alberto também se quiser citar, muita gente não conhece destinos que para vocês são incríveis, que vale a pena a pessoa conhecer, porque muita gente vai naquela coisa, todo mundo está falando dali, vamos lá. Mas e esses que muita gente não se fala e são sensacionais, o que vocês destacariam? Eu vou destacar dois, depois eu passo a palavra para o Alberto. A gente, como todas as pessoas, cada um tem os seus gostos. Eu destacaria Suíça, que é um país pequeno e encantador, de uma beleza única. É um país pequeno como território, mas tem de tudo. Você tem os Alpes, que são estupendos, você tem os lagos, que são belíssimos, você tem cidades históricas, você tem cidades cosmopolitas. Então é um país que reúne de tudo. Você tem também a cultura, porque a gente acha que vinho não é produzido na Suíça, mas eles têm bons vinhos também, para quem se interessa por enoturismo, os castelos. Então você tem experiências, você consegue num território muito pequeno viver experiências magníficas, né? E eu destacaria, por exemplo, também a parte do norte da Europa, que é muito difícil, até por causa de clima, mas, por exemplo, Islândia, uma ilhazinha perdida lá, que todo mundo só sabe fazer associação com frio. Mas que tem também lugares incríveis para visitar. Você tem o Parque das Placas Tectônicas, você tem a Lagoa Azul, você tem aquela experiência da Aurora Boreal por mais de 6 meses no ano. Então, assim, digamos, esse é um pouco mais exótico como turismo, mas também bastante encantador, imperdível. Bom, para mim, posso dizer, primeiro, o sul da Itália. É uma parte pouco conhecida, que está começando a ser conhecida, que não é só a costa amalfitana que fica no sul, não. Puglia, que começa a ser conhecida, a Puglia em português, Puglia, e mais a Calabria e a Sicília. A Sicília é um espetáculo de natureza e de história, porque a Sicília tem uma história milenar. Tem todo aquilo que pode você aprender, porque por causa da invasões tem uma história grega, uma história da turca, uma história, tudo, não?
E acho que é bem interessante. Quando as pessoas falam, vou viajar para a Itália, todo imagina Veneza, Milão, Roma, não, mas sim, são os destinos principais. Não pode viajar para a Itália sem passar por um dia em Roma, tudo bem. Mas tem lugares que são natureza e mais gastronomia incrível, comida incrível, e as pessoas são acolhedoras. Você parece que está em sua casa. Você chega e parece de ter vivido aí desde sempre. Essa é para a parte. Da parte do norte, eu sou do norte da Itália, sinto falta do frio aqui no Brasil, não sinto falta da neve, dessa parte. Assim, eu acho que o norte da Europa, de verdade, qualquer coisa que é bem diferente da outra. Bom, existe também o Canadá, existe o norte da América, mas excluindo essa parte que nós não fazemos, não, o norte da Europa é um espetáculo, mas para ser vivenciado no inverno europeu, ou seja, provar o gosto do frio, o gosto da neve, não ver como as pessoas podem se movimentar. E com certeza eu posso definir um lugar específico que poucas pessoas conhecem, acho que a maioria do mundo não conhece, que é a cidade de Tallinn. Tallinn é a capital da Estônia, fica no Mar Báltico, mas tem uma história medieval. Essa cidade era um porto muito importante para o comércio na área do Báltico, que é a área vikinga, para entender. Então, aí você vai encontrar a parte da modernidade, porque é uma cidade bem desenvolvida como modernidade, depois da saída da União Soviética, não? Toda aquela parte política ruim que ela teve no passado. Agora é uma cidade bem desenvolvida, bem tecnológica, é o polo tecnológico mais importante que existe no mundo agora. Eles fazem a cidadania online, só para dizer, eles fazem tudo, não? Tem uma universidade bem preparada para fazer essa parte de desenvolvimento tecnológico, mas por outro lado tem toda aquela parte histórica. Tem restaurante onde você vai comer como se comia no 1200, 1300, ou mesmo, e sem luz, só com luz das velas. E os músicos tocam instrumentos daquela época. Assim, é uma viagem no passado. Eu aconselho, aquilo é incrível, não precisa ficar para um mês. 2, 3 dias, depois chega fácil na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, também na São Petersburgo, na Rússia, não tem também cruzeiros. Aí é um ponto, acho, muito interessante para viajar. Cruzeiros? Vocês trabalham com cruzeiros hoje? Nós trabalhamos muito pouco com cruzeiros. Na verdade, esse é um ramo que a gente ainda está desenvolvendo para aprofundar um pouquinho mais. A gente tem se dedicado mais à parte terrestre mesmo. Zélia, você comentou que a Zafiro tem 2 pontos chaves, falando de Itália, que tem lá um ponto da Itália, e tem São Paulo. Mas hoje, vocês têm clientes em todo canto do Brasil? Brasil inteiro. A gente tem cliente, por exemplo, eu tenho um cliente no Rio, que eu nunca conheci pessoalmente, mas a gente parece que somos amigas, né? Porque já tem aquele contato de viagem há muitos anos. Então a gente tem cliente no Rio, a gente tem cliente no Nordeste, a gente atende o Sul, né? Então a gente tem clientes de Brasília. Felizmente, com a tecnologia, a gente tem possibilidade de estreitar contatos com mais facilidades hoje, né? A gente não precisa necessariamente do espaço físico. Então a gente tem clientes realmente espalhados por todo o Brasil. Quero realizar uma grande viagem, realizar um grande sonho, não quero ter dor de cabeça com nada, quero ter tudo pronto. Por que a Zafiro? Porque a gente vai tratar da sua viagem da forma mais cuidadosa e detalhada possível. A gente vai tratar a sua viagem como se fosse a nossa viagem. Então, assim, na verdade, melhor, porque às vezes com as nossas viagens a gente deixa escapar, a gente nem se atenta a algumas coisas, porque a gente reserva mais pra frente o nosso restaurante, mas o restaurante do cliente a gente tem da prioridade. Então, assim, a Zafiro, ela tem esse cuidado com o cliente, e cada cliente, como eu falei, cada cliente para nós é especial e ele é diferente. Então a gente não tem um modelo para aplicar a todos. Para cada um a gente vai aplicar o que cabe àquela pessoa. Alberto, se você pudesse deixar aqui uma mensagem falando desse mundo que a Zafiro hoje oferece,
na parte de não só viagens, turismo, de eventos corporativos, grandes eventos, o que o senhor deixaria como mensagem para o pessoal que nos acompanha? Aquilo que eu deixaria como mensagem é que, falando principalmente da parte dos eventos, não, é que tem um mundo para fazer eventos bem bacanas, não, e sair daquela modalidade comum e fazer qualquer coisa que seja diferente. Quero entender o quê? Que não é só tecnologia no evento, não, é também criatividade, aquilo que para um cliente pode ser nada, para outro cliente pode ser importante, não? Na nossa história, nós fomos conhecidos como a agência da Ferrari. Por quê? Porque estamos sempre propondo isso. Por exemplo, um evento corporativo muito interessante é dirigir um carro Ferrari no Autódromo de Monza, por exemplo, não? Ficar um dia. Você quer explicar ao seu time, à sua equipe, você quer fazer um team building com seus gerentes, não? Pode dizer, a velocidade de entrar no mercado é como a velocidade da Ferrari, mas o cuidado de entrar no mercado é como dirigir no autódromo. Não? Tem cuidado das curvas, como precisa ter cuidado do mercado. Precisa conhecer o mercado para entrar rápido e precisa conhecer o autódromo para dirigir rápido. Não? Essa é a mensagem, ou seja, quando você quer fazer um evento, quer fazer qualquer coisa que seja para agentes, funcionários, clientes, não? Dependendo do tipo de evento, nós construímos um evento que tenha a criatividade que precisa para o tipo de atividade que você faz. E temos escolhas bastante variadas para fazer isso. Essa é a coisa mais importante. A última coisa que eu posso dizer, que é na parte do evento e da viagem, é que boa parte daquilo que nós proponemos é experiência que nós já vivemos. E essa é a outra parte da nossa força, ou seja, não é só organização, personalização, paixão, mas também experiência, porque a experiência é muito importante. Quando você organiza um evento ou uma viagem, a sua experiência é importante porque sabe qual é a parte que precisa maior atenção, qual é a parte que precisa melhor cuidado, qual é a parte que tem um ponto débil que você precisa cuidar desse ponto débil. Sua mensagem, Zélia? Bom, uma mensagem é: invistam em viagens, porque eu acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Claro, pode ser uma viagem curta, uma viagem longa. O importante é investir nas experiências. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. E, claro, nós estamos aqui para suportar todas as pessoas que queiram viajar no estilo que a gente propõe, que é o estilo de eu não me preocupo com nada, eu simplesmente aproveito a vida. Qual foi o destino que mais te encantou? Em toda a minha vida? Até agora, que você vivenciou? Bom, Itália eu acho que é um pouco já manjado, né? Eu sou apaixonada pela Itália. Foi a minha primeira viagem internacional, foi a Itália. A minha primeira viagem internacional já foi bastante ousada, que foi Itália de norte a sul. Eu fiz Itália inteira, de ponta a ponta. Foi a minha primeira viagem internacional, já foi uma ousada. Coisa ousada. Eu amo Grécia. Então, assim, que me marcou muito. Casamentos, Grécia? Muito. É uma opção muito, boa, uma não tem? opção maravilhosa. Pra casar. Santorini já é uma cidade tão romântica. Imagine um casamento com o famoso pôr do sol de Santorini como fundo. Fantástico. E assim, e Suíça, eu amo a Suíça, eu até comentei que é um destino que eu acho que todo mundo tem que visitar. Às vezes as pessoas, elas têm um pouco o pé atrás da Suíça, e realmente a Suíça encanta. Suíça é um país que a mim encantou, e eu acho que pode encantar qualquer pessoa, porque é fantástico. Tá aí uma oportunidade de repente realizar um grande sonho inesquecível. Podcast executivo de hoje recebeu Alberto Balatron, CEO da Záfiro Viagens e Eventos, conhecendo de pertinho esse trabalho incrível que a Záfiro traz, falando desse mundo de turismo e de grandes eventos de uma forma totalmente diferenciada e personalizada. E a Zélia Rodrigues, que é quem cuida de todos esses detalhes, falando de projetos, de planejamento, falando de viagens, falando de eventos, falando de casamento, tudo isso
é só correr para a Zélia que ela vai te auxiliar a realizar o seu sonho. E um pouquinho de tudo isso nós trouxemos nessa edição do Podcast Executivo, e o podcast agradece demais a participação de vocês, trazendo um pouco dessa vivência, dessa experiência e compartilhando conosco, com os nossos internautas, esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo e realizando sonhos aí cada vez mais, fazendo a diferença. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo que nos falamos. Quer deixar um abraço? Aproveita. Um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, muito obrigada pela atenção. Parabéns. Parabéns. Quer deixar um abraço? Aproveita. Eu deixo um abraço para todos e estamos esperando para ajudar você em qualquer coisa você vai precisar, nós estamos aqui para ajudar. E o Podcast Executivo também deixa um abraço para todos vocês e agradecendo sempre o carinho, a participação, sempre ligadinhos nas nossas edições. Uma ótima tarde a todos. Podcast Executivo. Conhecimento, ideias e informações que transformam o seu negócio. Tchau, tchau.